O livro que nós vamos estudar hoje, A Cura da Humanidade, como está escrito logo nas primeiras páginas, é um livro dedicado aos pioneiros de uma nova civilização. A humanidade é uma forma de vida disseminada por todos os universos. Nós sabemos que a humanidade não existe só aqui na Terra, mas ela está disseminada. E a humanidade existe em diferentes planos de consciência. Há humanidades visíveis, físicas, como esta da superfície, e há humanidades invisíveis, em outras dimensões, em outros planos. Então ela não se limita a mundos concretos, não se limita a mundos materiais. Então, nós que estamos como humanidade em mundos físicos, em mundos materiais e visíveis, portanto, somos mais superficiais como consciência, tanto assim que estamos na superfície de um planeta, nós contamos com a presença invisível das outras humanidades que, se são muito evoluídas, são onipresentes. Então pode haver uma humanidade invisível em um outro planeta muito mais avançado, e se ela for muito mais avançada, ela é onipresente, está aqui também. Não há distâncias para estas coisas. Então, para nós fazermos estes contatos e estarmos em comunhão com esses nossos irmãos muito mais avançados, praticamente não precisamos nos locomover, porque eles têm consciência onipresente, eles são onipresentes, então estão aqui e estão conhecendo a nós, estão percebendo o que necessitamos e estão aptos a colaborar com o planeta e a colaborar conosco. Então, penetrar esses níveis de consciência e se tornar consciente destas coisas e ficar funcionando nestes planos, isto é uma das metas da evolução da humanidade terrestre. Então isto não é algo que a gente tente ou que a gente busque por curiosidade ou por ambição. Isto faz parte do nosso caminho e a meta é que a gente conviva com eles bem conscientemente. Isto é uma meta. Agora, esta humanidade da superfície está em pontos diferentes de consciência, está em pontos diferentes de evolução. E existe uma grande parte desta humanidade da superfície que não despertou ainda para estas realidades internas. Uma grande parte não despertou, nem sabe disto e vive praticamente às cegas. Depois, há uma outra parte que sabe desta realidade, que admite tudo isto e que tem a intenção de colaborar com esta evolução. E esta camada da humanidade, que sabe disto, aceita e que quer colaborar, é esta camada que vai sendo provada e que vai sendo instruída por aquilo que nós chamamos dos 12 trabalhos de Hércules. Então, é esta faixa da humanidade que quer entrar em serviço, que se dispõe a entrar em serviço, é que começa então uma experiência, começa então um tirocínio através de várias provas que estão descritas naquela história. E, finalmente, existe uma outra parte da humanidade, uma terceira camada da humanidade, que é a que tem menos seres e que são os que vivem conscientemente estas realidades internas. Tem consciência disto e vive nestes planos e vivem esses contatos da mesma forma como vivem todos os contatos aqui no plano externo. Em geral, aqueles que estão em grupos espirituais ou que estão buscando um caminho espiritual mais consciente, estão entre estas duas faixas. Estão numa transição
entre esta faixa que sabe das coisas, quer colaborar, mas não percebe, não experimenta, não tem a experiência, e a outra faixa que já tem esta experiência e que vive isto naturalmente. Neste conjunto, todos teriam uma tarefa muito básica, que às vezes cumprem naturalmente esta tarefa e outras vezes cumpre mais conscientemente. Quer dizer, a tarefa desta humanidade, seja em que nível ela esteja, destes três, a tarefa seria canalizar para os reinos infra-humanos a energia que ela recebe dos planos superiores. Porque o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, certos níveis do reino dévico, estes não têm um contato com certos níveis que nós, da humanidade, podemos ter. Estes reinos não têm contato com o nível intuitivo, por exemplo, não têm contato com níveis altos do plano mental, não têm contato com o nível espiritual direto. E a humanidade da Terra, a humanidade que está aqui na superfície da Terra, teria como função principal, do ponto de vista planetário, ser canal destas energias superiores para esses reinos que estão abaixo dela. Isto é, para estes reinos que têm uma consciência menos ampla do que a dela. O que a humanidade faz, de positivo ou de negativo, repercute em todos esses reinos. Então, esta humanidade de superfície, se ela assume a sua tarefa, isto é, se ela assume a razão pela qual ela está aqui, que é transmitir a energia superior aos reinos que estão abaixo dela, se ela assume isto, esta atitude dela, esta energia positiva, repercute em todos os reinos. Isto alcança todos os reinos, telepaticamente ou no plano da energia, no plano das forças, isto repercute em todos. Todos vão ser, de alguma forma, estimulados a evoluir, porque todos esses reinos estão numa evolução natural, evoluem naturalmente. Mas com esta irradiação da humanidade da superfície, com esta presença da humanidade da superfície, esses reinos têm a sua evolução ativada. Então, é muito importante a presença da humanidade aqui. E nós, que estamos fazendo um caminho, temos que conscientizar isto e ver que qualquer ação nossa, qualquer pensamento nosso, qualquer sentimento nosso está influindo, porque é para isto que nós estamos aqui. Então é preciso ver como estamos influindo, de que forma estamos influindo e o que estamos estimulando, que tipo de coisa estamos estimulando. Esta humanidade, no entanto, em geral, perdeu de vista tudo isto. Perdeu de vista e está aí perdida, como vocês veem. Cada um fazendo uma coisa, cada um buscando uma coisa que não tem nada a ver com isto. Vivendo coisas que não estão coligadas com esta tarefa, não estão coligadas com esta função. Então, a situação do planeta, a situação da Terra, chegou nesta desarmonia atual. E isto tem outras causas, mas é muito determinante a humanidade que está aqui presente. Então, esta desarmonia e este não cumprimento do próprio destino, este não assumir a própria tarefa, isto hoje é uma das causas principais da desarmonia em que o planeta se encontra. Hoje, o ser humano em geral vive para fazer alguma coisa, para realizar coisa, para acumular coisas, para ter prazer, para se satisfazer, para se compensar. Enfim, todas estas coisas de gente que perdeu o rumo e que precisa reencontrar este rumo. Quando nós percebemos que perdemos o rumo, a vida não nos dá uma resposta,
como no íntimo nós precisaríamos, então nós fazemos esta pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Precisa fazer esta pergunta. Precisa fazer esta pergunta porque do interno algo responde. A fonte de vida, não só desta humanidade, de tudo, a fonte de vida está representada por um ponto dentro de nós, está representada numa área da nossa consciência, muito profunda. Então, se nós nos voltarmos para lá e quisermos recuperar o nosso caminho, retomar os nossos passos evolutivos, isto certamente responde. Vai sendo nos dada uma ou outro tipo de resposta. E um tipo de resposta que geralmente se tem é que nos é oferecida ou surge uma tarefa evolutiva. Surge para nós uma oportunidade de servir. Surge para nós uma oportunidade de fazer algo que, em princípio, não é para nós. Não é em função das nossas necessidades. É em função da necessidade de outros. Ou em função da necessidade do planeta. Aí se vê que algo está auxiliando para que a gente retome o caminho original, para que a gente reencontre a nossa verdadeira função. Então é muito delicado esta etapa, na qual nós estamos perdidos, não sabemos onde estamos, ou vivemos uma vida normal e comum, e começa de repente se delinear alguma proposta evolutiva, algo diferente daquilo que a gente vem fazendo desde que nasceu. Então, algo diferente, algo que se apresente e que a gente nota que aquilo não é em função das coisas que a gente sempre fez. Aquilo tem um teor diferente, aquilo tem algo diferente ali. Então é preciso estar muito atento, porque isto é o início de um processo que vai se reverter. Este processo de nós nos isolarmos dentro de nós mesmos e passarmos a ser uma pessoa sem rumo, sem consciência de onde está, de onde veio, de para onde vai, para passarmos disto para um ser mais consciente, para um ser que está consciente dos passos que dá e que está consciente também do trabalho que faz. Está vendo, está percebendo que a sua energia está sendo colocada em função de um plano evolutivo, que as suas forças, as suas capacidades, os seus bens materiais, a sua harmonia, a sua energia, a sua beleza, enfim, tudo isto que nós dispomos começa a ser canalizado para algo que não é exatamente aquela finalidade egoísta, aquela finalidade pessoal, egóica, que nós sempre conhecemos. E é a partir daqui, quando a gente percebe estas coisas e começa a funcionar em função de outros, ou em função de outras necessidades, é aqui que nós temos realmente uma função social. Nós não temos uma função social quando estamos conversando com os outros, ou fazendo reuniões, ou fazendo festas. Isto não é função social. Isto são coisas humanas, são coisas de várias forças aí que estão circulando. Nós temos realmente uma função social, nós temos realmente um trabalho social, nós temos realmente uma presença social. É quando estamos imbuídos desta consciência, quando temos esta consciência. E aí, qualquer coisa que nos caiba fazer, qualquer coisa que seja a nossa tarefa, é em função dos demais. Então aqui nós estamos finalmente vivendo socialmente, temos uma função social. Estas coisas nos mostram, nos convidam, estas coisas nos estimulam a retornar aos nossos princípios, isto é, a estas leis, a estas tarefas, retornar a estes conteúdos, que é para isto que a gente veio aqui. Retornar a isto e retomar o movimento, as atitudes, retomar, enfim, a prática da vida
nestas bases, isto é muito interessante porque isto sendo retomado desta forma bem consciente, não vai nos levar a ficar presos à matéria. O que nos leva a ficar presos à matéria e a criar karma com a matéria e a não poder depois nos elevarmos e ascendermos é aquela atitude anterior de inconsciência. Aquilo é que nos prende à matéria. Agora, isto de você perceber o seu lugar, perceber a sua tarefa e servir e colocar em prática aquilo que você veio fazer, isto, embora pareça que você está se unindo cada vez mais à matéria, mas aqui começa um movimento contrário. Aqui começa um retorno seu a uma vida mais sutil, a uma vida imaterial. E o livro A Cura da Humanidade começa exatamente neste ponto. A cura da humanidade considera uma cura nós reencontrarmos este nosso equilíbrio, nós reencontrarmos este nosso caminho. E na cura da humanidade se diz claramente que quando nós reencontramos este caminho e assumimos este caminho, chamemos de social, não é porque ele é grupal, ele é humanitário, ele deixa de ser pessoal, ele deixa de ser egoísta, deixa de ser separado para ser unido. Então, o livro começa aqui e nos diz que isto é o nosso retorno à vida imaterial, isto é, as nossas origens cósmicas, porém em um outro plano de consciência, não exatamente para o mesmo nível de consciência que nós viemos quando fomos criados ou quando iniciamos o nosso trajeto, mas retornamos a este mundo sutil, a esta consciência superior, vamos retornando para lá, é a partir desta conscientização. E no retornar, no começar este caminho de retorno, em nós retomarmos esta nossa vida evolutiva, nós vamos tomando consciência, durante este caminho de retorno, dos mundos superiores, das civilizações mais avançadas, dos nossos irmãos humanos, dos planos internos, esses nossos irmãos invisíveis. Vamos entrando em contato, enfim, com a vida suprafísica. E se prosseguimos, se continuamos neste ritmo, vamos começar a sentir a presença de tudo isto. Porque isto, embora não seja visível, e embora não esteja atualmente ao alcance de todos, porque não estão interessados nisso, apesar disto, isto é onipresente. Isso está presente em qualquer lugar. Como estávamos vendo no início, nós não precisamos nos locomover para lugar nenhum para entrar em contato com isto, porque isso está presente em toda parte. E nós, no nosso atual grau evolutivo, nós temos condições de não só percebermos isto, mas temos condições de estar em comunhão com isto, de vivermos bem conscientemente em união e em comunhão com isto. O livro não fica descrevendo como isto acontece com cada um, porque isto é um assunto de cada um, mas é a consciência de cada um que vai percebendo isto tudo presente e que vai entrando em união com isto e, portanto, vai mudando completamente a sua vibração, o seu modo de estar na vida e, portanto, aquilo que emana, aquilo que irradia, vai ser coisa bem diferente. O livro não descreve o que se passa nestas etapas, porque isto é uma experiência de cada um e não é função deste livro. Mas o livro procura transmitir impulsos para que a gente chegue nesta conscientização. Então, cada capítulo, cada parágrafo, cada ideia ali exposta, aquilo nos dá um impulso para que a gente se aproxime disto
para que a gente encontre dentro de si a forma de estar neste trabalho, buscando contato com isto. O livro nos diz logo que nós não podemos sentir, perceber essas presenças internas, que nós não podemos entrar em contato consciente com isto, se nós não transcendermos esta mesma ideia de tempo e de espaço que a humanidade da superfície tem. A humanidade da superfície diz: lá é longe, aquilo é perto. O outro diz: agora é tarde. O outro diz: é cedo demais. Então, com estas coisas, com estas ilusões mentais, que uma coisa é longe, que a outra é perto, que é muito cedo e o outro acha que é muito tarde, com estas ilusões, nós não podemos nem nos aproximar dessas experiências. Porque tudo isso está num outro espaço, tudo isso está num outro tempo. Ou se está em níveis mais profundos, não está em nenhum conceito de tempo igual ao nosso. Então, nós teríamos que nos preparar desta forma, não? Não estarmos tão iludidos com este tempo material, com esta ideia de espaço, de demora, de pressa. Enfim, a gente teria que ir se libertando destas coisas, ir observando em que ritmo as coisas vão, em que ritmo nós estamos, buscando um contato com este ritmo interno e observando como estas ondas de vida vão nos levando, como nós estamos em contato com a vida em geral. Nós precisávamos estar atentos a isto, prestando atenção nisto. E sabermos que, por mais que a gente esteja dentro de um tempo e de um espaço material, que a maior parte nossa está dentro do eterno, não está entre quatro paredes. A maior parte nossa vai aonde tiver que ir, mesmo com todas as portas fechadas. Nós precisamos ter isto presente, bem na nossa consciência, trazer isto para a vida, que é para poder esta outra vida, este outro espaço, este outro tempo, ou a eternidade, dependendo do nível em que a gente vai contatar isto, ou a eternidade que vai se aproximando de nós. Se nós quisermos ajudar mais este processo, se nós quisermos estar mais coligados com isto e começarmos a viver isto, teríamos também que estar olhando no relógio e consultando os calendários só para efeito de uma ordem externa aqui no mundo de superfície, para efeito de uma ordenação das coisas aqui, mas não acreditar nestas coisas. Porque se você olha num calendário e vê que dia é hoje, do ano e da semana, para você isto não existe, porque quando você olha no calendário, se você já tivesse um contato bem amplo com tudo isto, ali você veria o eterno, ali você veria tudo o que se passou, tudo o que se passa e tudo o que se vai passar. Então nós temos que estar neste jogo das formas aqui na superfície da Terra e o jogo das formas nesses corpos nos quais nós estamos encarnados, inclusive o nosso cérebro, que estabelece até cronologia para as coisas. Nós precisamos estar nisto, mas sem estarmos completamente iludidos por isto, completamente absorvidos por isto. Isto é muito importante. Porque se a gente está nesta cronologia, se a gente está nestas limitações destes planos de tempo, de espaço, de horas, de dias, então nós estamos em contato com um ser e não vemos realmente o que ele é. Porque o que ele é está incluído no passado dele, está incluído no futuro dele, está incluído na eternidade dele. Então você nunca vai conhecê-lo. Se você está olhando as coisas do ponto de vista material somente, cronológico, você não vai ver aquele ser, você não vai compreender aquele ser e vai se relacionar com aquele ser de uma maneira tão artificial, uma maneira tão ilusória, quanto é
a sua maneira de vê-lo. Então, nós teríamos que despertar para estas coisas todas, e este livro nos ajuda muito. Esse livro tem uma energia que nos ajuda muito neste despertamento. Se nós não nos aproximamos disto, e se nós não nos transformamos a ponto de estarmos com tudo isto bem presente, de estarmos com esta consciência bem livre, bem atuante dentro de nós, nós não ficamos permeáveis a uma verdadeira transformação. Nós mudamos coisas pequenas, como a gente muda de roupa, ou como a gente muda de casa, a gente muda um pouquinho o temperamento. Mas isto não basta. Isto não basta. Nós teríamos que estar bem em contato com este lado eterno, com este lado invisível, com este lado não racional. Temos que estar muito em contato com isto, que é para nós ficarmos realmente flexíveis. Senão nós fazemos mudanças, fazemos transformações que servem muito pouco, ou de nada servem, porque não são transformações que nos levem a entrar em contatos maiores, a estarmos em contato com leis superiores, com destino superior, com uma tarefa de ordem superior, porque nós podemos estar no meio de tudo isto lidando com coisas que sirvam para nós ou que dizem respeito a coisas daqui. Mas podemos, nesta evolução, podemos, nesta busca, passarmos de repente a estar em contato com algo, com tarefas que digam respeito à evolução das almas, à evolução de núcleos internos dos indivíduos. Então nós podemos cumprir certas tarefas em função destas figuras externas, em função destes corpos externos ou dessas personalidades. Mas podemos já estar assumindo na nossa vida tarefas que não digam respeito só a isto, mas que digam respeito também à necessidade das almas, à vida das almas. Porque as almas têm uma vida que não é muito fácil. As almas estão num outro plano, as almas têm um caminho que fazer no outro plano, e estão encarnadas aqui, têm que assumir coisas aqui. Estas almas têm que se adaptar muito para estarem aqui, lidando com estas coisas. E nós temos que colaborar com os outros, que são almas encarnadas. Então esta nossa colaboração, para que ela seja mais ampla, para que ela seja mais real, isto é, você está tratando com o indivíduo, você está colaborando com o indivíduo externo, mas você está colaborando com a alma também. Você está colaborando com a verdadeira necessidade dele. Você está em contato com o verdadeiro ser dele, que não está exposto aqui. Está lá dentro, cuidando de outros trabalhos, está numa outra evolução. E você está, então, visando tudo isto. Então, a sua vida é muito mais rica. E a humanidade precisa desta cura. A humanidade precisa de sair desta limitação na qual ela se encontra, de ter a experiência que tudo começa e tudo termina nas coisas mais ilusórias que estão aí. Essa humanidade precisa de cura e precisa elevar a sua consciência até outros tipos de vida. Nós não teríamos que estar impedindo estas mudanças verdadeiras, que é você estar realmente agindo como alma e não ficar agindo só como um ser que pode até ser experiente, mas que está no mesmo nível de todos os outros, com as mesmas ilusões de todos os outros e com os mesmos problemas de todos os outros. Então esta mudança é você estar mais em contato com esta alma, com esse seu núcleo mais profundo, e estar agindo, vivendo, servindo do ponto de vista dele, numa linha que seja a linha que ele está trilhando lá no seu plano e que vai se refletindo aqui. Se isto for assim, nós teremos ajudas. Teremos ajudas. Nós não poderíamos fazer isto sozinho.
nós teríamos ajudas não só do nosso ser interno, como teríamos ajuda de consciências e de seres que já passaram por estas etapas e que já estão em etapas mais adiantadas. Nós temos a ajuda deles. Estes são onipresentes, estes são oniscientes, isto é, sabem as coisas, e esses estão em contato conosco. Então a cura da humanidade é nós sairmos deste nível de limitações, desta prisão, desta vida ilusória e desta vida externa, sairmos disto para passarmos para um nível e para uma colaboração, primeiro com a alma, que é o núcleo mais próximo, o núcleo interno mais próximo. E depois uma colaboração com o espírito, com a mônada, e depois uma colaboração com a hierarquia. Se nós colaboramos com a alma, nós já começamos a entrar em tarefas, já começamos a receber tarefas, desenvolver trabalhos que dizem respeito à evolução planetária. Então, o nosso campo, a nossa vida se amplia bastante, porque vai entrando em contato com esta vida planetária e tudo o que se passa conosco já está ligado a um movimento planetário, a um movimento da consciência planetária. E aí, se nós aprofundamos mais um pouco e começamos a entrar na linha de energia e de trabalho do nosso espírito, da nossa mônada, então aí nós já começamos a estender o nosso campo de trabalho, o nosso campo de serviço e a nossa consciência. E podemos então chegar até a uma colaboração com o trabalho solar, com a evolução do sistema solar. Então isso tudo é o nosso caminho. Isso tudo é a cura da humanidade. A humanidade precisa deixar de ser pequena, a humanidade precisa deixar de ser restrita, a humanidade precisa deixar de ser tão iludida, tão pequena, para entrar nestas outras órbitas, para se expandir para estas outras coisas. Então esta é a energia do livro que está aí para nós vermos como ficamos diante desta proposta. Depois da cura da humanidade, ou durante a cura da humanidade, nós vamos entrando em contato já com uma vida simbólica. Vamos entrando em contato com uma vida geométrica. Geométrica quer dizer perfeita, bela, símbolo de uma beleza maior, símbolo de um mistério maior. E uma pessoa leu na Cura da Humanidade, no último capítulo, que existe uma presença, uma coisa onipresente. E ela está perguntando se esta presença é samana. Ali, como não se colocou nenhum nome, mas se falou só em presença, como não houve nome, se fosse samana se teria posto. Mas como se disse só a presença, então se está falando de uma presença bem geral, está falando de uma presença única, porque nós já podemos estar percebendo esta presença única. E diante desta presença única, desta coisa presente, nós darmos um nome para isto é limitar um pouco esta presença. Eventualmente é deixar esta presença mais concentrada em limites, porque se lá está escrito que é a presença, se eu der o nome de samana, por mais que samana esteja presente, por mais que samana seja hierarquia, nós estamos limitando esta presença. Porque além de samana, existe o Cristo cósmico, além do Cristo cósmico, existem outras coisas que nesse sistema solar nós nem ouvimos falar. Então, quando se diz a presença, é a coisa única, é a unidade, porque senão o livro ficaria reduzido a um esquema, a uma escola de pensamento, ou ficaria reduzido a um caminho individual. Então, realmente, não há proposta de se colocar nome algum ali.